2 de dezembro de 1961, em um discurso transmitido nacionalmente, o primeiro-ministro cubano Fidel Castro declara ser marxista, leninista e que Cuba adotará o comunismo. Cara, foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, concluída em 1959, foi um processo revolucionário liderado por Fidel Castro e outros guerrilheiros, né? O Che estava lá e visava a derrubada da ditadura do Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana foi um processo revolucionário concluído em 1º de janeiro de 1959, que acabou com a queda do Fulgêncio e nasce a Cuba que tu conhece hoje, tão temida fantasma do comunismo. Bom, mais uma vez, o Brasil não vai virar Cuba, mas foi no dia de hoje, né? Claro que em 1961, que o Fidel se declara comunista, marxista e que leninista e que Cuba se tornará comunista. Fecha a ilha e se torna o que é hoje. Bom, por que eu estou falando isso nesse card fora de casa hoje? Vim trabalhar, tá aqui no Rio de Janeiro, estou em Copacabana, daqui a pouco eu boto umas imagens de Copacabana aí. Vim trabalhar daqui hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fantasma de Cuba, o fantasma da Venezuela ainda paira na mente de algumas pessoas. A revolução contra a ditadura do Fulgêncio pode acontecer agora, né, cara? Nossa, a Cuba vai... o presidente novo vai assumir e jogar o Brasil no comunismo e vamos precisar pegar em armas para derrubar o comunismo. Claro que isso não vai colar. Se tem um cara inteligente, tem um cara que estuda história, tu vai entender que o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Revolução Cubana era um cenário completamente diferente de hoje. Cuba é pequeno, bem pequeno, é uma ilha. E essa ilha, cara, virou banco dos Estados Unidos, virou balneário de americano, tinha cassino, a máfia italiana já estava enraizada em Cuba. Cara, Cuba lavava dinheiro, era jump para tudo quanto é lugar, passagem para todos os lugares que tu imagina do Caribe. Cuba estava ali, na saidinha dos Estados Unidos. Então aquilo ali era balneário de americano. Bom, os caras já estavam de saco cheio do que estava acontecendo. O país está sendo usado como um banco, né? Seria uma Suíça nova para esconder dinheiro, sim. E isso acabou gerando a Revolução Cubana. Um dos pivôs que deu start na Revolução Cubana. Grossamente falando, se cansaram do que estava acontecendo com Cuba e foram lá, o Fidel, mas outros guerrilheiros, o Che é um deles, e deu-se. O Che era argentino, sabe isso, né? O Che é de Rosário. Bom, então ele foi para lá porque ele queria fazer algo diferente em algum lugar. O Diário de Motociclista é bem legal para tu começar a entender o Che e depois tu vai para outros filmes. Esse filme é legal, deve estar passando na tela, é o Diário de Motociclista. Mas então é isso, esse fantasma de Cuba jamais vai acontecer no Brasil. Esse comunismo que todo mundo espera jamais vai acontecer. Época diferente, momento diferente e todo mundo de saco cheio do que estava acontecendo na ilha. Deu no que deu, apareceu um revolucionário, fechou a ilha e o cara era apaixonado pelas ideias marxistas, né, leninistas, e deu o comunismo para Cuba. Agora, funciona no Brasil? Não, né? Não vai funcionar. Não tem como um país continental do tamanho do Brasil assumir uma postura comunista. Nada contra os comunistas, por favor, nada contra os comunistas, mas, minha opinião, me posicionando como professor de história, como antropólogo, jamais o comunismo iria funcionar num país tão grande, tão complexo quanto o Brasil. A gente está falando de um país continental versus uma ilhazinha, uma ilha maravilhosa, que é Cuba, uma ilha maravilhosa, que está lá no Mar do Caribe. Então, resumir para a tua história. Brasil não vai virar Cuba, entenda mais a história da Revolução Cubana e agora tu sabe, foi no dia de hoje que o cara se declarou comunista, mas no dia 1º, aqui no Brasil, ninguém vai se declarar comunista nem socialista. Não vai acontecer isso, só que tem uns loucos aí fritando achando que isso vai acontecer. Bom, hoje tem o Jogo do Brasil, vamos torcer pelo Brasil e vamos trabalhar, que tem bastante boleto para pagar. Me segue na história, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Não vai virar Cuba. Não tem nem como virar Cuba. Não tem como virar Cuba. Tchau.